Olá a todas e todos. Eu sou Paula Zasnikoff. Estou aqui hoje com o Bruno Santa Cecília. Nós somos do Estúdio Colaborativo Arquitetos Associados, também formado pelos sócios titulares Alexandre Brasil, André Luiz Prado e Carlos Alberto Maciel. Nós estamos sediados em Belo Horizonte, nas Minas Gerais. Somos um estúdio que desenvolve todo tipo de projeto. A ênfase da nossa apresentação hoje são os projetos de museus que a gente desenvolveu nos últimos anos, nos últimos 20 anos aproximadamente. E a gente tem uma forma de operar em que nem todos os sócios são autores de todos os projetos. A gente conforma a equipe conforme a demanda. Todos nós somos professores também, então esse estúdio é uma espécie de plataforma de investigação de todas as nossas pesquisas particulares. E eu vou começar, então, compartilhando a minha tela com vocês. A gente está em Belo Horizonte. Não está indo. Mas esses projetos iniciais que eu vou mostrar aqui não estão na metrópole, né? Estão a 60 quilômetros da cidade, em Brumadinho. Essa é uma foto de um caminho possível para se chegar a Brumadinho, com a Serra da Moeda dividindo aí, fazendo um limite do município, inclusive, numa cadeia montanhosa que tem essa vista, e que a interação com a paisagem é sempre uma questão muito fundamental neste lugar que é Inhotim, que se abriu para o público em 2005, né, um momento em que eu estava trabalhando internamente nessa instituição, antes de me associar aos associados, e pude acompanhar essa evolução de abertura e de formação de muitos desses projetos, que tem uma interação enorme entre paisagem, meio ambiente, arte contemporânea e arquitetura. A gente viu na slide anterior uma obra do Olafur Eliasson, esse é o Bean Drop, do Chris Burden, e que então esse local tem, a maioria de vocês imagino já deve ter ouvido falar, já mudou muito o contexto do passado, quando a gente tinha que apresentar o que era isso, mas hoje é uma referência nacional e internacional, né, da arte contemporânea, em que projetos específicos são construídos, não só em arte, mas também galerias. Aqui a gente vê o Magic Square, do Elliot Sica, e esse, por exemplo, é o Sonic Pavilion, da Doug Aitken, que é um pavilhão já feito, site específico para esse lugar, um projeto que eu desenvolvi como sendo um projeto complementar à obra de arte, né, uma galeria que tem um furo de 200 metros no seu centro, exatamente onde a gente vê aquela clarabóia, né, alinhado, para captar o som da terra, uma concepção do artista que é transposta para esse lugar como uma resposta específica, né, para essa paisagem, para esse meio, e que é traduzida com a ajuda da arquitetura. Esse próximo projeto é o Centro Educativo Burle Marx, que é um projeto diferente nesse contexto de galerias e obras de arte, né? Porque é um projeto feito para acolher as atividades educativas do museu. Então, de algum modo, ele tem uma certa liberdade em relação ao programa, por não precisar ter um controle tão rígido, né? De umidade, de temperatura, de controle para a conservação das obras de arte. Um edifício virado para todas as atividades educativas do museu, não só quanto à arte, mas também ao meio ambiente, enfim, a toda a sorte de atividades que o museu desenvolve, e que a gente teve a oportunidade, então, de criar uma implantação que cria um novo suporte para o paisagismo, né? Ele está aí localizado entre dois lagos, né, artificiais, que têm níveis diferentes,
e constrói exatamente esse novo nível. Esse é o terreno originalmente destinado para ele. No primeiro momento, se imaginava construir esse edifício sobre essa parte, apenas sobre essa parte onde há solo, né? E isso para isso seria necessário verticalizar. E nossa ideia foi deixar ele horizontalizado, mais integrado com a paisagem, de modo que se apresentasse com uma descrição, né, e que conformasse mais um elemento desse paisagismo, desses jardins tão exuberantes. Então, ele avança sobre o lago e cria uma espécie de passagem, né, e de suporte em sua cobertura, e desenvolve aí os programas educativos, sendo que nessa primeira porção à esquerda a gente tem uma biblioteca, na outra os estúdios, ateliês, né, banheiros, ao centro essa grande varanda, né? Então essa é uma característica fundamental desse espaço, uma arquibancada que resolve a diferença da topografia, né, do relevo, e que se abre para essa grande sombra que recebe os visitantes, né? Os grupos, a ideia era que os grupos de educativo que se chegam ao museu chegassem aí primeiro, ele está localizado bem próximo à entrada, e que daí partissem para a visitação, né? Hoje ele tem um funcionamento muito mais amplo do que isso. Então a gente tem esse café e essa grande varanda de acolhimento que organizam as coisas quase como uma sombra e um pequeno teatro logo em frente ali a essa praça de acolhimento. As circulações são sempre todas avarandadas, também criando uma espécie de lugar de encontro, né? Nessa foto a gente já vê que tem mesinhas, então servindo muito mais do que como circulação, né? Mas como uma extensão às atividades que lá são desenvolvidas. Então, a cobertura desse edifício, ela foi feita como um grande espelho d'água, e o que a gente enxerga de longe é simplesmente essa lâmina, né, da viga de bode, dos brises que a conformam. Essa parte do teatro, do acolhimento, está sobre o solo, e a outra dos ateliês da biblioteca, então, flutua sobre o lago. E na cobertura a gente criou essa grande passagem, com um desenho de um paisagismo que cria planta sempre nas bordas, né, de modo a eliminar guarda-corpos, e também criando um novo suporte para a obra de arte, que no momento ainda não, na época de projeto ainda não existia essa intenção, mas a partir da arquitetura, assim, isso virou uma demanda, né, o que seria exposto aí, e com muita alegria a gente recebeu depois a obra Narcissus Garden, da Yayoi Kusama, que passou a fazer parte do edifício aí na sua cobertura. É um edifício construído com um sistema construtivo muito simples, né? Uma laje nervurada de concreto, e sobre ela essa cobertura com placas de concreto flutuante também, que dão vista para essa paisagem. Aí é bem a bruma que dá o nome Abrumadinho à cidade, né? Pela manhã. Agora vou mostrar a Galeria das Cosmococas, que são 5 obras do Elliot Sica e Neville de Almeida. Aqui já é a conformação toda do escritório, fazendo o projeto. E é um projeto em que a gente trabalha uma implantação também como um desdobramento da paisagem, né? E especialmente da topografia. Então, é um edifício que tem uma divisão ali do seu entorno, da paisagem que existe, né? De um bosque conformado, de um jardim, de uma área de esculturas, e que ele se apresenta como na sua cobertura como uma extensão do solo, né? Com essa laje gramada, e quando por baixo como esse grande objeto que se desdobra, né, do relevo, com esse revestimento em pedra, uma pedra local de Lagoa Santa. Essa é a vista que a gente tinha antes, né, da construção da galeria, antes da conformação do jardim, enquanto ainda se estava planejando o que haveria, mas é muito claro entender essa diferença de um limite, né, do que é a mata ali atrás e do que aqui já era pasto. Depois conformado com o jardim, que o parque
cresce, né? Então, aqui é um primeiro croquis, desculpe, dessas 5 cosmococas, né, que foram pela primeira vez expostas definitivamente, né, juntas, elas já tinham sido expostas juntas as 5, numa única exposição na Pinacoteca em São Paulo, e são obras que têm uma característica muito marcante, né, de ter a interação com o visitante, e de criar uma imersão, né? São quase cinemas, como os artistas chamam, então são obras que criam uma ambiência de sala escura, mas que lá dentro tem projeções em suas paredes e música muito alto e objetos para interação que mudam conforme a cosmococa em questão, né? Uma delas tem inclusive uma piscina. E nessa implantação, então, a gente conforma essa sala de modo que não houvesse uma visitação pré-determinada, né? A gente não queria que tivesse uma visitação da 1 para 2, para 3 e para 4, é uma visitação que deve ser aleatória, e para isso a gente cria então esse hall de acesso com várias entradas em que a gente não enxerga a porta de todas ao mesmo tempo, né? Uma espécie de labirinto projetado para ser desse modo, né? Então, a 5 e a 3 estão lá contra o solo, todas elas separadas, o que é muito conveniente também para um isolamento acústico, né, dessas obras. Então, como eu dizia, esse hall de entrada, ele é tratado com o pé direito mais baixo, né? Então, acima dele se colocam toda a parte técnica, né, necessária, e ele é tratado como uma extensão do espaço externo, com o mesmo revestimento, com uma luz muito mais baixa, já num preparo para a entrada das salas, em que o pé direito aumenta e há uma explosão de cor e de sensações e de música, de modo que a visitação, né, essa obra, na nossa ideia, seria amplificada, né? Então, a arquitetura cria essa extensão da paisagem externamente, que continua para dentro, já baixando uma escala e preparando para ver essa explosão em cada uma das obras. Aí a gente pode ver como cada uma delas tem questões específicas, chegando até a piscina, como eu havia comentado, e a planta de cobertura, que é uma das que eu mais gosto, por criar esse contorno apenas e uma extensão do solo, né? Então, quando a gente chega pela parte mais baixa, a gente enxerga esse edifício como um artefato que não se localiza nenhum elemento arquitetônico, né? A gente não vê uma porta, uma janela, mas é como se fosse uma extensão desse muro que configura os ambientes. E por cima ele é essa grande cobertura, que é uma extensão da paisagem, né? E que pode ser também visitada, claro, para se ver a vista. Outra foto da bruma, né? E por fim, essa foto aérea, em que a gente enxerga quase que só essa linha, né, que configura o edifício. Bruno, você. Bom, continuando aqui de onde a Paula chegou, vou apresentar mais 2 projetos em Inhotim, que tem uma relação muito distinta com a paisagem e, por que não, com o tempo. O primeiro que eu quero compartilhar com vocês é este aqui, Galeria Miguel Rio Branco, uma galeria feita por esse artista contemporâneo, Miguel, que tem um trabalho muito bonito e muito singular, em que, né, nas imagens dele as cores, as texturas aparecem de uma forma muito vibrante e sempre com uma presença da passagem do tempo, enfim, da deterioração, do estado das coisas. E o terreno que foi destinado para esse edifício é esse aterro, um aterro numa área limítrofe de Inhotim, uma área que faz limite com a mineração, um aterro de cerca de 10 metros de altura, com uma vegetação ainda remanescente. E o desafio estava em organizar um espaço nesse local, aproveitando as áreas já livres e conformando 2 salas, uma sala de exposição mais extensa, flexível, e uma sala com o pé direito mais alto, em torno de 6, 7 metros, mas de escala menor.
Então, aqui a gente já vê uma imagem do edifício acabado, é um edifício que você percebe só esse volume principal saindo do solo, né, materializando uma imagem que o artista tinha apresentado para a gente, de uma ideia do edifício mineral, quase como uma pedra que soltasse do chão. E aqui uma imagem da construção. A gente vê aqui, primeiro, um redesenho da topografia, né, que reconforma o terreno e estabelece uma edificação em dois momentos. Uma mais associada ao desenho do chão, contenção e desenho do chão. Desse chão nasce uma plataforma de concreto, em laje nervurada, e por cima dessa plataforma executa-se uma gaiola de aço, uma estrutura de aço, toda feita dentro do museu, de uma forma semi-industrial, foi toda feita pelos próprios operários do museu, e que conforma esse espaço expositivo. Né? Em seguida, essa gaiola recebe uma subestrutura, né, uma laje de cobertura e uma subestrutura, e ela vai sendo fechada com chapas de aço Cortem, é um aço que ele cria uma camada de oxidação, e essa camada acaba protegendo o aço, que foi executado de uma maneira muito peculiar, com solda contínua, a maneira como se faz os cascos de navio. Então, é um edifício que ele é todo ponteado. Então, é bonita essa forma de construção, que foi desenvolvido junto com a equipe do museu, que é muito incomum na arquitetura, mas que também revela a forma como o edifício foi construído. Ele deixa um pouco das cicatrizes dessa construção, dessa marca do tempo na construção. Se você chega lá hoje, você ainda percebe as marcas da solda. Apesar de ser uma fachada contínua, monolítica, você percebe o modo como ela foi construída. O edifício está implantado de forma que você tem um acesso pelo meio dele, um edifício de 3 pavimentos, mas você chega pelo meio. Desse andar de distribuição, você consegue hoje percorrer e continuar para o próximo projeto que eu vou mostrar, a Galeria Carolina do Jar, mas você pode descer para a galeria inferior, que ela funciona como uma piscina, ela é rebaixada em relação a esse nível térreo, ou você pode subir para a galeria superior. Essa galeria, a ideia é que você pudesse, de cima, ver exposições hoje de baixo, que hoje não está possível pelo fato de ter uma película translúcida, mas no futuro, ou outra montagem, isso é possível, e ver através dela, ver a mata atravessando o edifício. E de baixo, você ter essa luz filtrada e perceber o movimento das pessoas também. Então, uma experiência bem diferente das outras galerias que, na época, já existiam em Inhotim, né, e que, enfim, possibilita um outro tipo de relação com a obra de arte. A galeria superior é uma galeria mais flexível, ela tem uma parede infraestrutural com todas as facilidades, né, ar-condicionado, energia, de tal forma que você possa subdividir esse espaço em diversas montagens. Hoje ele está com uma montagem quase que semipermanente, mas ela pode receber outras conformações. A gente tem essa parte com o pé direito mais baixo, em que é onde você tem um acesso, e depois uma parte destinada a 2 obras de videoinstalação, e a grande espaço central, onde você tem essas instalações do Miguel, em que você percebe ali, nesse lugar, a presença da fachada, né? O lugar onde a gente não tem, ao contrário da primeira foto, da foto do hall de entrada, em que você tem um drywall com uma proteção termoacústica. Nesse lugar você não tem a proteção termoacústica, você pode encostar na fachada. Então é muito bonito pensar que você encosta na fachada entre a sua mão e o exterior, a mata que está ali encostando na fachada tem 3 milímetros de espessura. Exatamente o limite assim, do edifício. Né? É muito bonito, né, você pensar nessa constituição. Enfim, e esse é o terreno que se apresentava, né, e o desafio era exatamente como eu comentei, colocar 2 galerias de portes diferentes. Então o natural seria, pela própria conformação do terreno, pela própria geometria das árvores, ter a galeria mais alta, mais extensa, né, na parte superior, e aproveitar o desnível para fazer a galeria mais alta na parte de baixo. Né? Só que esse tipo de operação geraria um edifício de escala desproporcional à escala do museu, um edifício de cerca de 15 metros de altura, que não se adequava àquela paisagem. Então, o projeto parte desse redesenho dessa topografia, dessa paisagem, introduzindo a sala inferior para dentro do terreno e redesenhando essa topografia na frente, de modo que você só percebe o volume superior. É um edifício de 3 andares, você só percebe um. E que, chegando pelo meio, você também só faz um percurso de ou sobe um ou desce um. Né?
Então, é uma forma aí de controlar a escala do edifício e a sua aparência, né? E ele tem uma questão bonita lá de marcar a passagem do tempo, que, como eu disse, né, a gente consegue ver aqui as marcas das soldas. Essa foto foi tirada logo que a galeria foi inaugurada, mas hoje a mata cresceu, esse aço também já passou por um processo de corrosão, e cada vez que você retorna lá, esse edifício ele está de um jeito, né? Ele está mais laranja, ele está mais marrom, conforme a atmosfera, a umidade, a luz, e a própria mata vai chegando perto do edifício e vai lançando as sombras dele, que nos parece uma interação muito bonita com esse lugar. Um outro projeto que eu queria mostrar para vocês é a Galeria Machitiano, dedicada à obra da artista Cláudia Andujar, que está logo na sequência do Miguel Rio Branco, que tem uma relação também muito distinta com a paisagem, com os processos construtivos. A Cláudia é uma fotógrafa muito importante assim, para o nosso contexto brasileiro. Ela veio para o Brasil nos anos 70 para fazer uma reportagem na Amazônia, fez contato com os nativos Yanomami e passou a viver um tempo com eles. E dessa vivência ela passou a lutar, enfim, pela preservação dessas comunidades, pela demarcação das terras. E, para além do trabalho político, social que a Cláudia tem, ela tem uma investigação plástica muito bonita, muito potente com essas comunidades, em que ela usa diversas técnicas que ela vai improvisando no meio da floresta, que dão uns resultados muito, muito impressionantes. Então, esse edifício ele foi pensado para abrigar um discurso, uma narrativa sobre a obra da Cláudia. Ele está implantado no meio de uma encosta, né, uma parte mais alta do Inhotim, uma nova frente nesse momento que o museu estava abrindo, e que tinha essa vegetação, né, essa aparência aqui no terreno, né, que nos marcou, de alguma forma, como uma ideia de tentar, de alguma forma, registrar essa percepção, essa ambiência da mata no edifício, mas de uma forma não literal. Então, o que ficou para a gente dessa ambiência foi mais a questão da sequência de sombras, né, de luz e sombras que a mata dá, e numa sequência vertical, né, que de alguma forma a gente queria trazer isso para o edifício. E a gente procurou trazer isso para a pele do edifício, para a epiderme do edifício. Então, a ideia era fazer, né, no início a gente já pensou em fazer um edifício com tijolos, material muito barato, muito fácil de manusear. Inicialmente pensamos em painéis pré-fabricados que pudessem ter algum desenho que variasse a paginação dos tijolos e com isso pudesse gerar um desenho na fachada. E no final, o que a gente acabou criando foi um sistema de assentamento que consiste em colocar os tijolos em determinadas posições, né, horizontal, vertical, transverso, com uma certa regra, né? Você coloca os tijolos nessa fiada, faz 20 fiadas e depois o operário troca essa fiada e ela não se repete, né? Então, nós fomos na obra, explicamos essa lógica para a equipe e eles começaram a construir isso. Então, apesar da gente até ter um desenho das fachadas, provavelmente o que está lá não é exatamente o que a gente desenhou, que é muito bonito, porque revela que, né, enfim, uma participação dos próprios operários na imagem, né, na forma final do edifício, né? Ainda está para ser verificado, né, a relação entre os desenhos realmente da arquitetura e o que está lá, né? Enfim, né? E esse desenho da fachada, né, ele, né, acaba gerando uma característica muito marcante para esse edifício. Nesse edifício também, que é uma foto da obra já mais avançada, a gente trouxe dois materiais que a gente não tinha trabalhado nas galerias, que é a madeira do piso, que traz uma ambiência muito diferente, né, não só em termos visuais, mas em termos de calor, de sensação, né, o toque, né, o barulho que ela faz ao pisar. E trouxemos também a ideia de ter uma iluminação zenital, né, que para um trabalho de fotografia é sempre uma coisa muito delicada, que essa luz precisa estar controlada, filtrada, rebatida, nunca pode ser feita de forma direta, né? Todas as galerias receberam internamente esse fat wall, que são paredes de gesso acartonado, que cria um buffer, né, um intervalo entre a fachada externa e a fachada interna, não só para amortecer questões termoacústicas, mas também para passar todas as facilidades, né, ar-condicionado, energia e tudo mais, né? E o edifício está implantado dessa forma, são 4 núcleos, que correspondem a 4 volumes principais, cada um trazendo uma narrativa da obra da Cláudia, e entre eles uma circulação de menor escala, conectando eles, e também vazios, né? Um jardim
externo, um deck, que vão trazer um respiro para essa experiência expositiva. Essa aqui é uma imagem da entrada, que a gente já consegue perceber esse desenho das sombras sobre o edifício. A entrada do museu, que parece hoje um dos espaços mais instagramáveis do museu, todo mundo tira foto lá, porque ele tem essa, enfim, uma aparência, um caráter plástico muito interessante, pelo fato das sombras se sobreporem, a sombra das paredes e a sombra do pergolado no teto. E aqui a gente já vê uma planta mais desenvolvida das galerias, em que a gente consegue ver exatamente os 4 momentos, né, com o corredor de transição, que dá contato, faz o visitante, primeiro, criar uma pausa entre as narrativas expositivas, e dessa pausa você tem uma vista para a paisagem, você pode sair para esse jardim, você pode sair para esse pátio externo, e ter um respiro, que foi uma coisa que a gente aprendeu nos projetos de Inhotim, que é de tentar criar pausas durante as sequências narrativas. Né? Quando você tem sequências muito densas como essas da Cláudia, a gente ter uma certa sequência para o visitante poder criar um respiro e também poder fazer o seu próprio percurso. Para a gente é muito importante isso, não ter um percurso linear, único, mas o visitante ser livre dentro do edifício para poder fazer o percurso que quiser. Essa é uma foto do primeiro núcleo. A gente tem algumas aberturas estrategicamente direcionadas para algumas vistas da mata ou do próprio museu. Essa galeria da iluminação zenital tem uma solução muito sutil aqui da expografia feita pelo Fernando Maculan e pelo Máximo Soalheiro, da pintura das paredes, uma pintura mineral que ela vai ligeiramente se escurecendo à medida que a gente vai adentrando dentro do edifício. E esse tipo de relação nos interessa muito, né? Você está dentro e ao mesmo tempo está fora, e você nunca perder a noção de onde você está e buscar as interações com a paisagem. Esse é o corredor que conecta as galerias, um dos pátios externos, e, por fim, o último percurso expositivo, que a gente consegue ver muito mais claramente esse contraste aí do escurecimento das paredes. Né? Enfim, essa imagem que quase sintetiza um pouco essa proposta plástica do edifício, enfim, receber nele essas sombras, né, inspiradas na mata, que é uma situação bonita, porque o edifício ele muda o desenho dele ao longo do dia. À medida que o sol vai se movendo, as sombras vão se movendo, e a cada momento que você vai no edifício, cada época do ano, o desenho dessas sombras está diferente. Bom, o outro projeto que eu vou mostrar já não é em Inhotim, nós já estamos aqui no Rio de Janeiro, mas é um desdobramento da investigação que a gente fez em Inhotim, e que tem um museu que tem uma relação singular também com a paisagem e também, por que não, com o tempo. A história dele começa com essa edificação singela lá no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, com a sede original do Museu Casa do Pontal, ele ainda tinha esse nome nessa época, um museu de arte popular que tem o acervo mais impressionante do Brasil, são mais de 9.000 peças de artistas de todo o território nacional, e que estão reunidos nesse lugar, numa paisagem, né, originalmente essa paisagem natural exuberante. E o que foi acontecendo é que, pelo fato da construção das Olimpíadas, o entorno desse lugar, que é um lugar todo natural, começou a ser edificado e verticalizado para, primeiro, né, ser edificado o centro de mídia das Olimpíadas. Isso gerou impactos assim, inimagináveis no museu, não só em relação à paisagem, impacto na paisagem, mas impactos físicos. Esse condomínio aterrou todo o entorno do museu, cerca de 1,5 m em relação ao nível do solo original. Isso começou a gerar alagamentos muito graves no museu e colocar o próprio acervo dele em risco. Né? Então, o museu, quando nos procurou no sentido de, né, buscar soluções para salvaguardar essa nova sede. A gente chegou a fazer um projeto provisório, né, de menor escala, para aquele terreno, mas o impacto se mostrou tão inviável que, né, durante alguns anos, o museu, né, envolvendo artistas, pessoas da sociedade civil, conseguiu sensibilizar o poder público, a prefeitura, e conseguiu um terreno na Barra da Tijuca para a construção de uma nova sede para o museu. Que é esse terreno aqui, que, ao contrário da sede anterior, é um terreno que se colocava ali como uma folha em branco, né? Um terreno totalmente plano, sem nenhum acidente topográfico, sem nenhuma vegetação, e ao lado de um condomínio residencial. Então, o desafio que se colocava nesse momento era construir não só um museu, mas a própria paisagem dele. Né? Então, inspirado nessa relação que o Rio traz entre uma
né, uma conformação topográfica, né, um desenho de paisagem, né, em que a arquitetura ali, de alguma forma, interage com essa paisagem. Nossa ideia era construir a paisagem simultaneamente ao museu, né, construir acidentes topográficos em que a água pudesse ter um diálogo, a vegetação pudesse ter um diálogo com o edifício. Mas mais do que construir o edifício, nos interessava construir um sistema. A experiência em Inhotim nos mostrou que o tempo é um fator muito determinante nos projetos. Os edifícios eles se transformam, eles precisam se transformar ao longo do tempo. E uma instituição que ia mudar tão drasticamente em termos de escala, em termos de localização, a gente imaginava que o edifício precisava ter uma certa margem para imprevisibilidade, pudesse absorver eventuais mudanças de rumo durante a sua construção. Então, que a gente propõe um sistema que parte de um grid modular de 9 por 9, em que paredes de concreto autoportante são colocadas nesse grid de uma forma alternada, para receber vigas metálicas transversais no outro sentido. O sistema também previa a introdução de vazios vegetados, né, pátios internos com vegetação, para criar uma interação, né, resgatando aquela ambiência original do museu, que interage arquitetura e paisagem, e núcleos de infraestrutura bem determinados, deixando o restante totalmente flexível para encontrar a sua própria vocação. Então, esse aqui é o desenho original do museu, o projeto inicial, e o que está construído lá hoje é só a primeira fase. Né? O sistema modular permite isso, né? Facilita a construção em etapas. Então, esse aqui é o que está construído ali hoje. Algumas fotos da construção, execução das paredes de concreto, com as vigas metálicas já sendo inseridas. Depois, os mezaninos, segundo pavimento, e, por fim, hoje, a primeira etapa do museu concluída, nessa paisagem do Rio de Janeiro, com o paisagismo no escritório do Burle Marx, completando a proposta. Né? É um museu muito simples, você tem... Hoje você chega, ao contrário do que a gente havia previsto que você chegasse pela praça da frente, mas hoje, por várias conjunturas, o acesso está sendo feito pelo fundo, que acabou nos surpreendendo a todos, porque as pessoas acabam sendo recebidas por uma praça muito generosa, um pátio interno, que recebe as pessoas, acolhe elas e conduz elas até o hall, que leva as pessoas à exposição de longa duração, que está na parte superior, a sala multiuso, que está embaixo, e toda a parte administrativa, que é o fundo. Né? Hoje nós estamos exatamente agora pensando no futuro desse museu, não para completar o projeto existente, mas com uma nova configuração, porque, ao contrário do que a gente tinha imaginado, né, que o museu ia crescer ao longo do tempo, logo do primeiro ano, esse museu teve 100 mil visitantes, né? Alguma coisa que, assim, cerca de 10 vezes mais do que o museu tinha anteriormente. Né? Então, isso, né, criou uma nova condição para esse museu. Né? Então, aqui a praça hoje, a praça de chegada, você vê o hall recepção ao fundo, os espaços positivos, bem crus, né? O piso de concreto polido, as paredes, concreto natural, toda instalação aparente também para gerar flexibilidade, transformação ao longo do tempo. Um pouquinho dos pátios internos. Corte. O segundo andar, um mezanino, que está previsto um café, que ainda não foi instalado, que dá acesso por essa escadaria, que recebe visitantes, né, ações com os estudantes que frequentam a instituição durante a semana. Enfim, é um museu em que a gente procura ao máximo trabalhar os elementos naturais, que, por exemplo, os elementos de descida de água, que eles descem aparente, então, quando chove, você vê a água descendo, ela faz um barulho. Esse aqui é a conformação atual do museu. Vou passar para a Paula agora. Para finalizar, então, eu vou mostrar esse último projeto em São Paulo, inaugurado esse ano, que é a Pinacoteca Contemporânea. Então, que foi feita como uma extensão, né? Então, é a terceira sede dessa grande instituição, que é a Pinacoteca de São Paulo, museu mais antigo, né, da cidade, dessa grande metrópole, a maior metrópole do país, e que tem esse projeto emblemático, né, do Paulo Mendes da Rocha, ressignificando o prédio do Ramos de Azevedo, e que está localizado
no Jardim da Luz, né? Nessa área central tão relevante e cheia de camadas históricas, né? Então, essa imagem que a gente está vendo fala um pouco dessa envoltória e de todos os edifícios e monumentos que são importantes e que refletem, de algum modo, nesse terreno em que a gente está atuando, que é esse local ao lado, então, da Pina Luz, no extremo oposto, né, do jardim, onde já havia a Pina Luz é esse edifício projetado originalmente pelo Ramos de Azevedo, né, no início do século XX, para ser o Liceu de Artes e Ofícios, e que nunca foi concluído conforme seu projeto, né? Essa imagem que a gente vê tem essa grande cúpula aí central, e que tem uma história controversa, né? Muitos usos que foram sendo mudados ao longo dos anos. A Pinacoteca sempre esteve paralelamente a outras atividades, né, nesse prédio, mas foi com a reforma feita em 1998 pelo Paulo Mendes da Rocha e Eduardo Colonelli, que ela se transforma nesse ícone, né, em um projeto paradigmático da arquitetura brasileira e tão importante para o próprio Paulo Mendes da Rocha, né, em que ele transforma de um modo paradigmático assim o edifício, assumindo a situação que ele estava de não ter acabamentos, né? Então não foi o Ramos de Azevedo que planejou que ele não tivesse revestimentos, mas assumindo então essa característica que estava e mudando o eixo de circulação e de entrada, né? Que antes era pela Avenida Tiradentes, passando aqui para a Praça da Luz, o que muda completamente a espacialidade e assumindo essa horizontalidade com a não construção da cúpula, né? Criando aquelas coberturas iluminadas de vidro e uma sequência de passarelas, né, em torno do vazio, que transformam absolutamente a espacialidade do museu e que permitem narrativas curatoriais nos espaços expositivos e uma experimentação do espaço completamente diversa da do pátio escolar, né, panóptico, em que se é observado, mas coloca a pessoa circulando, flutuando, né, em seus vazios. E onde está localizado também, né, os vazios agora conformados com a clarabóia iluminada e com esse elevador que, além de garantir acessibilidade universal, é inserido como um elemento muito marcante, né, que muda a espacialidade e sempre com essa distinção, né, da intervenção atual e do existente, né, os elementos metálicos com essa cor característica e mesmo a clarabóia, elemento metálico, marcando claramente o que foi feito posteriormente. O nosso projeto da Pinacoteca Contemporânea está feito, então, nesse lugar que era a Escola Prudente de Moraes, que também tem um histórico, além da envoltória que eu mostrei no projeto anterior, né, dessa complexa tecido urbano tão significativo para a cidade. Ele está nesse local que era a Escola Prudente de Moraes. Num primeiro momento havia a Escola Modelo da Luz, que é essa imagem que a gente está vendo à esquerda, também feita pelo Ramos de Azevedo, né, na mesma época do edifício da Pinacoteca, ou do Liceu de Artes e Ofícios, mas que é um edifício que foi incendiado. A Pinacoteca também num momento pegou fogo, né, na época da Revolução Constitucionalista, em que eles viraram quartéis, e esse edifício principal foi bastante atingido e foi demolido, né? Assim, sobrou muito pouco, mas restaram alguns reminiscentes, né? Aqui a gente vê ao fundo do terreno um pavilhão ali, que foi agora, então, reconstruído, como a gente vai ver ali na frente. Depois desse incêndio, então, houveram alguns projetos, mas na década de 50 foi feito, então, esse projeto moderno, no contexto do convênio escolar, com a equipe do Hélio Duarte, né? Então, um projeto moderno que traz as principais características do Hélio Duarte e o reconhecimento desse contexto e das principais características desse edifício e do que estava lá. Essas são algumas imagens
dessa parte central, né, entre o edifício principal, moderno, e a parte que faz limite com o parque, em que havia muitas construções feitas, assim, como a gente pode ver, com baixo orçamento, né, e que não seguiam o projeto original do Hélio Duarte, nem restauravam os remanescentes do Ramos de Azevedo, como a gente pode ver aqui. Esse aqui é um dos remanescentes do Ramos de Azevedo, em que havia, inclusive, um puxadinho, né, como se diz, esse anexo aí, feito de um modo pouco cuidadoso, né? Então, nosso primeiro trabalho foi fazer essa análise das características urbanas e dos edifícios, para entender o que deveria ser continuado e o que devia ser suprimido. Então, o que está aí de vermelho é o que a gente suprime na nossa intervenção, né? São essas edificações com nenhum valor arquitetônico, feitas com baixo orçamento, porque a escola pudesse funcionar, e especialmente assim a retirada do muro, né? Outra coisa que a gente pode enxergar aqui, né? Essa escola estava então fechada por muros que a separavam da cidade, e havia um limite muito claro também com o parque. Ela era completamente voltada para dentro. E essas características, então, são as questões que orientam essa intervenção, né? Enfatizar esses eixos que aí estão em setinhas azuis, né? O norte e sul, que é um eixo urbano importante, de continuidade com a Pinacoteca, e o leste-oeste, que é um eixo da escala do edifício fundamental, né? Que reconhece, então, essa entrada, né, do edifício moderno e da circulação possível para implantar essa intervenção. É importante dizer, então, que a gente está, assim como o Paulo Mendes da Rocha, né, mudou a entrada da Pina Luz para a Estação da Luz, né, para a Praça da Luz, virando a entrada do museu para a estação de metrô e mudando a sua espacialidade, a gente dá continuidade, né, a essa intervenção, enfatizando, então, essa ligação das duas estações de metrô, né, a Estação da Luz, a Estação Tiradentes, entendendo esse percurso interno do museu como um percurso urbano cotidiano. Então, estabelecendo esse grande espaço central que pode ser acessado por qualquer um e como continuidade da cidade e do Jardim da Luz. Então, nessa leitura das características das pré-existências, né, dos edifícios que estavam lá, e não só dos edifícios, mas, enfim, da cidade como um todo, da vida que existe em tudo que conforma esse local, a gente implanta as partes de reserva técnica, recepção e centro de documentação e biblioteca nesse edifício moderno. O centro de documentação e biblioteca já existia, estava na estação Pinacoteca, né? O antigo prédio do DOPS, que é o segundo edifício da Pinacoteca, que agora está aqui de uma maneira completamente distinta, aberta, generosa, aberta para a praça e aberta para o público de um outro modo, que muda completamente a forma de se operar, né? Então, como programa, a gente tem essa reserva técnica, o centro de documentação e biblioteca, salas de exposição, sendo que há uma pequena galeria nessa parte superior, atividades educativas, loja, banheiros, nesse pavilhão aqui, que é mais para frente eu vou mostrar com mais cuidado, e o remanescente mais característico do Ramos de Azevedo, com o centro administrativo, né? Um pequeno escritório. E nesse espaço central é o que marca, né, e é o que distingue essa nossa intervenção contemporânea de todas essas camadas de tempo que estão lá, e o que ao mesmo tempo une todas elas e transforma o que era essa escola num espaço de um museu contemporâneo, tendo um esforço grande em não fazer aparecer a grande área expositiva, a maior galeria, a grande galeria, como um elemento arquitetônico edificado. Então, ela está localizada no subsolo e a sua cobertura cria essa grande praça coberta, né? Que é essa extensão do parque e do museu. Então, há um plano inclinado que dá acesso a partir da Rua Ribeiro de Lima para essa galeria, né? E que conforma a cidade.
um nível do térreo, que cria esse grande espaço central, e um nível superior, né, que cria um mirante em um belvedere que circula todo esse espaço e que cria distintas vistas, né, tanto para o parque quanto para a cidade, de um modo aberto e generoso, interagindo com todo esse entorno. Então, no subsolo está essa grande galeria e as partes técnicas, né, do museu, são muitas, né? Na parte superior, esse mirante e o café e uma sala multiuso, um pequeno auditoriozinho, né, que olha exatamente para o edifício da Pinaluz, né, cria distintas visadas também, e o segundo pavimento, que também é reserva técnica no prédio, no edifício moderno. Conformando, então, assim, essa situação em que essa cobertura de madeira laminada colada, que é o que faz a imagem dessa mais forte, né, dessa intervenção contemporânea, apareça deste modo, né, pela Avenida Tiradentes, quando se chega pela Avenida Tiradentes, explorando, né, essa recepção, recuperando esses cobogós que estavam cobertos já, eles foram recuperados e refeitos, valorizando, né, restaurando esse edifício moderno tombado, e criando esse grande espaço público e generoso de chegada, e o plano inclinado com a arquibancada que conforma essa diferença dos níveis, né, propício para também receber grandes shows, encontros e apresentações ao longo da praça, e do lado oposto, quando se chega do Parque da Luz, a extensão em nível do parque, que é exatamente a cobertura da grande galeria. Aqui, então, a gente está vendo o que era, né, esse pátio anteriormente e o que ele se tornou, a gente viu na imagem anterior, vem vendo aí, mas essa edificação que está aqui ao fundo, então, que eram as salas de aula da escola, quando a gente fez as prospecções, a gente achou, então, esses arcos, né, essas tesouras com arco abatido que estavam escondidas lá dentro, e que eram aquele pavilhãozinho ali de fundo da escola modelo, que não havia nenhuma documentação sobre ele, mas então a gente conseguiu restituir, né, essa geometria e recuperar os arcos, mas mantendo a sua volumetria, né? Eles hoje não têm nenhuma função estrutural, como a gente pode ver aqui nessas fotos da obra, né? Aqui a gente consegue ver o subsolo sob a galeria e a estrutura completamente independente, que recebe, então, o fechamento em drywall e aço por fora, mas que recebe também os arcos de volta, reconstituindo essa espacialidade do pavilhão do Ramos de Azevedo, e que se abre agora para o parque também, para a Pinaluz, né? Com a Galeria Praça na parte de cima, de que a gente consegue visualizar bem nessa foto de obra também essa conformação, né, da grande laje que vem sendo construída para constituir a grande galeria, e o pavilhão acima. Essa laje, também num diálogo com a cobertura de madeira laminada colada em cima, ela foi feita com essa forma de madeira também laminada colada, pranchas de pinos, né? Que é uma forma que foi deixada como forro da galeria, a própria forma, então, se transforma no elemento aparente que permanece, que foi tratado após o desforme, que permanece, então, como forro, como um importante elemento para a acústica, né, desse local, e para a ambientação, né, que é isso que a gente vê aqui. Então, também essa galeria foi pensada de modo a receber
distintas montagens e possibilidades, né, de discursos curatoriais e montagens expográficas. Essa foto que a gente está vendo é a primeira exposição de abertura, que se chamava O Chão da Praça, exposição também muito sensível em relação à arquitetura, né, o próprio nome já fala sobre isso e explora no que estava exposto todo o caráter democrático, enfim, e de diversidade da arte brasileira e mundial, enfim, contemporânea, né? E, por fim, para a gente falar um pouquinho da cobertura da praça, é fundamental evocar, né, essas grandes coberturas iluminadas da arquitetura brasileira. A gente está vendo essa imagem da FAUSP, do Vila Nova Artigas, né, que foi reeditado pelo próprio Paulo Mendes da Rocha no pavilhão de Osaka, no Japão, com outro desenho que se fecha mais, né, a entrada de luz, desenhando esse chão de estrelas projetados no chão, né, e de um outro modo com a cobertura metálica na pinacoteca, mas essas referências de tetos iluminados da arquitetura brasileira foi muito importante para a gente, e também essa ambiência de luz filtrada do Parque da Luz pré-existente, né, para tentar criar uma continuidade do parque também nessa edificação. Para isso, a gente faz essa análise, então, inclusive da estrutura, né, dos esforços estruturais para chegar no desenho da estrutura, que conta com vigas de madeira com perfil mínimo possível, e os esforços maiores trabalhados em estrutura metálica e painéis de sombreamento com um desenho variado que cria essa variedade de luz que tenta estender essa ambiência do parque. Aí são as camadas da nossa cobertura, que foi coberta com uma calha de fibra de vidro conformada entre as terças de madeira, gerando essa ambiência e essa luz que a gente procurava explorar. Aí também essa foto da obra com o deck em estrutura metálica, steel deck, depois com deck de madeira por cima, né? E por fim, a obra concluída, estabelecendo todas as atividades do museu, né? Como programa, ele tem uma pequena dose de tudo que a Pinacoteca tem em todos os seus prédios, né, e de tudo que o Museu Contemporâneo hoje tem ao longo de um grande espaço aberto de uso público, coletivo, o que muda completamente a atuação dos outros em relação aos outros edifícios e que é muito a cara do que hoje se discute, né, do que é um museu contemporâneo, que deve acolher a comunidade, que deve ter sua extensão e ser convidativo. Os pilares dessa cobertura, então, se a gente fosse fazer um pilar único, ele teria essa seção aqui superior. A gente criou esse pilar mais esbelto, com 3 pilares menores e uma chapa que os liga para combate da flambagem, né, de modo a minimizar a sua presença e também de reproduzir essa ambiência, né, da luz e das árvores do parque. Ao centro dessa praça foi instalada essa obra do Tunga, que também faz parte do acervo da Pinacoteca. Aí a gente consegue ver essa relação da galeria inferior com a praça em cima. E é uma alegria ver quando isso acontece, né? As pessoas nesse local e os usos a que ele está destinado, não só aos usos convencionais, né? E como são os expositivos, ou enfim, o educativo, a biblioteca, mas esse grande espaço que se abre para o imprevisível, né? Essa é uma foto de uma apresentação de um grupo de teatro. Foi o primeiro dia em que a arquibancada foi usada, né, por um público grande, e é uma alegria ver essas fotos cheias de gente e de vida, que é no fim o que nos interessa, né, acolher e receber de um modo generoso
com a imprevisibilidade da vida. Bom, eu quero agradecer esse convite. Eu devia ter começado com esse agradecimento, né? É um prazer sempre ter essa oportunidade de mostrar nossos trabalhos, e de um pouco da investigação que a gente tem feito no escritório. Uma alegria estar aqui dividindo com vocês, e tendo essa oportunidade. Muito obrigada. Isso, obrigado a todos e todas. Obrigado especialmente ao Vicente, que fez esse convite para a gente, que muito nos honra estar não só participando do evento, mas ao lado desses colegas que a gente tanto admira. Obrigado.